Boa noite a todos. Olha, é com grande alegria que nós estamos aqui novamente reunidos para falar da nossa mentora dos trabalhos espirituais, a Alta de Souza. Muitos já devem ter ouvido, anualmente próximo ao aniversário dela, que é dia 12 de setembro, ela nasceu 12 de setembro de 1876, nós fazemos uma data especial. Sempre não coincide de ser a quinta-feira, fazemos uns dias antes ou depois. E eu consegui um documentário junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque a atuação, conhecimento, como ela é de Macaíba, uma cidade próxima de Natal, em Rio Grande do Norte ainda tem uma conotação mais forte sobre a vida, o trabalho, a obra de Alta de Souza. Mas, para que todos possam entender melhor esse documentário, vou fazer algumas exposições dos slides, nós vamos falar algumas poesias e depois nós vamos, numa última etapa, mostrar um vídeo também do trabalho que é realizado, que leva o nome da mentora Alta de Souza. Esse trabalho é tanto da campanha, quanto de assistência a orfanatos, assistência aos menos favorecidos de uma maneira geral. Então, com muita alegria que nós estamos aqui falando da nossa mentora. Macaíba é uma pequena cidade distante de Natal a 14 quilômetros, 70 mil habitantes. De Franca, bem distante, 2.786 quilômetros. Quando Alta de Souza nasceu, em 1876, um ano antes da fundação, aí era conhecido como Coité. Era uma pequena cidade, um lugarejo. E como sua localização era privilegiada, próxima ao porto, ela sempre foi um grande centro, foi um local muito movimentado e foi perdendo sua grandeza à medida que Natal foi se aprimorando, seu porto, os meios de transporte, Macaíba ficou um pouco esquecida. Mas para que todos tenham uma visão de um cenário de hoje, como que é Macaíba, coloquei uma foto do centro da cidade, tá? De Macaíba. Essa igreja, no documentário, nós vamos ver algumas passagens logo no início, no interior dessa igreja. Porque a Alta de Souza, ela desencarna, ela retorna à pátria espiritual no dia 7 de fevereiro de 1901. À 1h15 da madrugada ela desencarna em sua casa e ela é sepultada em Natal. No cemitério de Alecrim, ela fica lá, os seus restos mortais, durante 4 anos. Posteriormente, a família de Alta de Souza tinham jazido dentro dessa igreja, o seu corpo é transferido onde está atualmente, nessa igreja de Macaíba. Nessa época ocorreu até um fato interessante, o seu irmão Henrique Castriciano e também o Câmara Cascudo, um escritor do qual ela fazia parte do convívio social. Câmara Cascudo queria dar uma homenagem especial à Alta de Souza, queria construir uma lápide, deixar bem marcado, né, quem foi, qual foi a sua obra. Ele baseava num poema de Alta de Souza ao pé do túmulo. Ele entendia que o que ela escreveu é o que ela gostaria que estivesse citando, né, junto ao seu jazido. O Henrique não, falou que aqueles que conheciam melhor a Alta de Souza sabia que ela era uma pessoa que gostava do anonimato, não queria que fizesse nenhuma homenagem específica a ela. Porém, Câmara Cascudo acaba vencendo. Posteriormente é feito uma placa com alguns dizeres sobre a Alta de Souza. Alta de Souza, embora ela tenha um nível intelectual muito elevado, nós vamos ver com quem ela conviveu, com a elite pessoal do Rio Grande do Norte na época, dos grandes escritores,
os grandes poetas, ela era uma alma muito sensível diante daquelas pessoas menos favorecidas, dos filhos dos escravos, daquelas mulheres simples, dos velhos escravos. Ela gostava de ler leituras do rei Carlos Magno. Não esse Carlos Magno que nós conhecemos na literatura clássica, mas no Carlos Magno, que representava, na verdade, um herói da época. As suas histórias eram vendidas, né, em gibis, em histórias em quadrinhos, né, as histórias de cordéis, né, que vem o nome, que ficavam nas feiras, né, que tinha lá no Rio Grande do Norte, pendurado no cordão, como se fosse um varal, aquele tanto de revista de Carlos Magno, né? Então ali era o herói que as pessoas imaginavam. No geral, aquele pessoal menos favorecido era aquela pessoa que realizava para eles o sonho do seu interior. E até os dias de hoje, temos as cavalhadas, né? Teve até recentemente aqui em Franca, na Expo Agro, as batalhas representando os mouras e os cristãos, né? Então, Carlos Magno é o que liderava as batalhas, né, contra os mouros. E para vocês verem o tamanho da importância, do significado de Alta de Souza, posteriormente a bandeira de Macaíba, que aqui está representada, vou explicar para vocês. Existe aqui esse escudo com 3 estrelas. Essas 3 estrelas representam os 3 marcos, o orgulho de Macaíba. Os coqueiros, daí o nome de Macaíba. Macaíba é um coqueiro. Na nossa região, nós conhecemos como coco de Macaúba, uma das denominações dele. Lá é o Macaíba. Aqui um balão, um dirigível, esse balão denominado Paz, de Augusto Severo, que foi um engenheiro que construiu um balão semelhante ao que Santos Dumont construiu. Só que ele teve a infelicidade que durante a apresentação em Paris, esse balão explodiu. Ele explodiu e o Augusto Severo, junto com o seu auxiliar, um mecânico a bordo, ambos caíram, né, e faleceram após a queda. E aqui o livro de Alta de Souza, O Horto. Então, olha, para uma bandeira de uma cidade carregar, né, um livro publicado por um autor, esse autor realmente ele tem uma relevância, tem um destaque, né, muito especial. Só para ilustrar as pessoas que eram do convívio de Alta de Souza. O seu irmão Henrique, Álvares de Azevedo, Olavo Bilac, José de Alencar, Alceu Amoroso, o Câmara Cascudo, que lutou para colocar na sua lápide, né, os dizeres de parte de sua poesia. E é interessante, o Henrique Castreciano foi a pessoa que deu o suporte para Alta de Souza conviver com essas pessoas. Porque lembra bem, nós estamos aqui em 2011, falando de uma época remota, 1800. 1800, né, ela vai fazer parte dos poetas oitocentistas, do movimento feminino da época. Analisa assim, o que era, o que a sociedade esperava de uma mulher, o que a sociedade, né, atribuía à mulher. Então, para ela, era geralmente aquele papel de carregar, de ser a responsável, a exclusiva, né, exclusivamente responsável pela educação dos filhos, por zelar do marido, do lar, né? Nós vamos ver até o Henrique Castreciano, né, nesse documentário, ele criou, nos moldes da cultura da educação da Suíça, a escola doméstica, onde as mulheres aprendiam na prática qual era o papel dela, né? Então, aquelas famílias mais abastardas, as filhas iam para os colégios para ter um lustro social. E a Alta de Souza já destoava, né, desse conceito feminino da época. Agora nós vamos ver alguns poemas de Alta de Souza. Essa aqui ainda quando ela encarnada, a Maria Ângela vai fazer a leitura. A alma de minha mãe. Partiu-se o fio branco e delicado
dos sonhos de minha alma desditosa, e as contas do rosário assim quebrado caíram como folhas de uma rosa. Debalde eu as procuro lacrimosa, estas doces relíquias do passado, para guardá-las na urna perfumosa do meu seio no cofre imaculado. Ai, se eu ao menos uma só pudesse destas contas achar que me fizesse lembrar um mundo de alegrias doidas. Feliz seria, mas minha alma atenta em vão procura uma continha benta. Quando partiste, mas levaste todas. Esse poema também de Alta de Souza, muito bonito, que ela faz para Eloy, seu pai. Desce meu pai, a noite baixou mansa, nenhuma nuvem se vê mais no céu. Aninharam-se aqui no peito meu, onde chorando a negra dor descansa. Quando morreste, eu era bem criança, balbuciava assim o nome teu, mas deste rosto santo que morreu, já não conservo a mínima lembrança. A noite é clara, e eu aqui sentada, tenho medo da lua embalsamada, corta meu frio a alma comovida. Se lá no céu teu coração padece, vem comigo rezar a mesma prece, tua bênção, meu Pai, me dará vida. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto, minha alma triste, que adora a terra, beija os teus passos, Cordeiro Santo. Eu tenho medo de tanto horror, reza comigo, doce Senhor, que noite negra, cheia de sombras, não foi a noite que aqui passaste? Ó noite imensa, por que me assombras? Tu que nas trevas me sepultaste? Jesus amado, reza comigo, afasta a noite, divino amigo. Eu disse, e as sombras se dissiparam. Jesus descia sobre o meu horto, estrelas lindas no céu brilharam. Voltou-me o riso já quase morto, e a sua boca falou tão doce, como se a corda de uma harpa fosse. Filha adorada, que o teu gemido ergueste na asa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, por que soluça teu coração? Levanta os olhos para o meu rosto, que à vista dele foge o desgosto. Não tenhas medo do sofrimento, ele é a escada do paraíso. Contempla os astros do firmamento, doces reflexos de meu sorriso. Não pensa em dores nem canta mágoas, a garça nívea fitando as águas. Sigo-te os passos por toda parte, vivo contigo como um irmão. Acaso posso desamparar-te quando me trazes no coração? Nas oliveiras do mesmo horto, enquanto orares, terás conforto. Agora Alta de Souza no seu plano espiritual. Bom, agora vou falar aqui da origem, por que a campanha recebe esse nome, por que a campanha da fraternidade passa a ser chamada de Alta de Souza. Alta de Souza, uma escritora, uma poeta, lá de Macaíba, Rio Grande do Norte, como pôde influenciar, fazer que aqui no nosso centro, a maioria do centro, em todos, praticamente, do nosso país, de norte a sul, tivesse seu nome? Nos idos de 1950, Nifo Correia residia em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, onde participava da Mocidade Espírita, discípulos de Jesus. Naquela época mudou-se para aquela cidade Oli de Castro, que musicou o hino Alegria Cristã, um hino que se ouve até nos dias de hoje, vindo da cidade de Recife,
onde trabalhava na campanha do quilo. Em Campo Grande, nosso irmão Oli convocou a mocidade para organizar a dita campanha, e logo eis que nas ruas de Campo Grande viram-se os trabalhadores visitando os lares. Em 1952, transfere-se para São Paulo e frequenta a Federação Espírita, ombreando com o senhor José Gonçalves Pereira na assistência social, sendo criada a campanha da fraternidade. Então, até então, surgiu nos idos de 1950 a criação da campanha do quilo, campanha da fraternidade. Até então era um movimento à parte que não levava o nome de Alta de Souza. Porém, após as primeiras lutas, chegavam de Pedro Leopoldo, por intermédio de nosso querido Chico Xavier, os primeiros incentivos do alto, partindo de um coração amoroso, cheio de boa vontade, o coração de Alta de Souza, em mensagens encorajadoras, concitando aos caravaneiros a se unirem no trabalho perseverante de levar aos lares a palavra amiga, a mensagem esclarecedora referente à boa nova de Jesus. Ide de dois em dois e pregai o meu evangelho. Então, o que ocorre? Alta de Souza, através de Chico Xavier, começa a mandar várias mensagens de incentivo. Tem livros, tem vários poemas de Alta de Souza, que dá um livro desencarnada, direcionada, mais nesse aspecto, da campanha. Porque o que ocorre? O objetivo de Alta de Souza era fazer como nos primórdios, ide de dois em dois e divulgar e pregar o meu evangelho. Porque o que é o trabalho que nós realizamos? O que é proposto? É de levar a mensagem, a doutrina espírita, além desse espaço aqui circunscrito, além dessas quatro paredes. É quando nós saímos para visitar os lares, o que é? Deixar uma mensagem, que essa mensagem sirva de alento, que esperamos, um pouco de luz àqueles lares, e permitir também que a pessoa dentro do seu lar, ela possa fazer a caridade. As mensagens de Alta de Souza é muito voltado a esse aspecto. Aquilo que não está sendo útil, aquela roupinha, aquele alimento, que existe uma multidão de pessoas aguardando. E a primeira mensagem do Chico Xavier, que ele fala com muita emoção, é essa: eu estava em oração certa noite, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz, pediu papel e lápis e escreveu o soneto que me referi. Chorou tanto ao escrevê-lo que eu também comecei a chorar de emoção, sem saber naquele momento se meus olhos eram os dela ou se os olhos dela eram os meus. Esse foi um poema que o Chico se refere. A Maria Ângela vai ler aqui para nós. É um poema muito lindo. Nossa Senhora da Amargura. Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo o peito lacerado pelas mágoas do filho muito amado. Nas estradas da vida ingrata e dura, existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura, luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. Cito aqui nessa passagem duas curiosidades, que são coisas maravilhosas. Alta de Souza, quando encarnada, ela gostava de cultivar em seu jardim jasmim. E um dia ela mesma plantou um pé
era sua flor predileta. Conta-se que nas comunicações, quando ela aparece, fica uma fragrância de jasmim. Outra curiosidade é esse coração que o médium vidente percebe durante a comunicação. Ela se mostra com cheiro de jasmim e algumas vezes, né, com esse coração simbolizando de uma maneira etérea. Aqui foi a biografia que nós peguei, o Horto, Alta de Souza, né, vários livros da Alta de Souza, teses de doutorado que tem sobre a Alta de Souza. E o que nós vamos ver a seguir agora? Esse documentário, ele saiu recentemente. Ele fala da vida e obra da poeta potiguar Alta de Souza. É um trabalho da doutora Ana Laudelina Ferreira Gomes. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, um contato recente agora com a faculdade, com as equipes lá de Natal, tive o prazer, a oportunidade de ter acesso a esse documentário que eu vou compartilhar aqui com vocês. Será que tem que apagar mais a luz? Não, o pessoal dá para ver. Não sei que preço. Ou você acha que dá para ver? Acho que é bom apagar um pouco. Olívia, apaga a luz aí para nós. Quando eu morrer, quem me dera fosse num dia assim, num dia de primavera cheirando a cravo e a jasmim. Transformem meu coração, sacrário azul de esperanças, num pequenino caixão para enterrar as crianças. E guardem nele, entre flores, longe, bem longe da terra, a Virgem Santa das Dores, lá da igrejinha da Serra. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto. Ai, que saudades dos cheiros da minha infância, das mangueiras, jaqueiras, dos cajus, das minhas brincadeiras, minhas bonecas de pano, de louça, ficaram para trás. Os meus irmãos eram Irineu, meu preferido, Henrique, meu futuro protetor, e João Câncio, o caçulinha. Brincávamos todos juntos. Eloy já não participava das nossas rodinhas. Obra de Cascudo, Vida Breve de Alta de Souza. Aos 3 anos de idade, a primeira grande perda, a mãe, acometida pela tuberculose, doença que mataria também seu pai 2 anos depois. Já aos 7 anos, perde também o avô materno. Mas a pior das tragédias foi mesmo a morte precoce do seu irmão querido. Ali, na sua frente, Alta presencia a queda e o corpo em chamas de Irineu. Num dia turvo assim foi que partiste, cheio de dor e de tristeza cheio. Eu fiquei a chorar num doido anseio, olhando o espaço merencório, triste. Não sei se mágoa mais profunda existe que essa saudade que me oprime o seio, pois a amargura que ferir me veio naquele dia, ó meu irmão, persiste. O ano era 1891 e a tragédia dos castricianos se soma à falência financeira da família. Era o fim da casa Paula Eloy de Souza e companhia,
uma das mais importantes casas de comércio de Macaíba. Os documentos ainda restam como retratos de uma época. Manhã de rosas, lá no etéreo manto, o sol derrama lúcidos fulgores, e eu vou cantando pela estrada enquanto riem crianças e desabrocham flores. Quero viver há quanto tempo, quanto não venho ouvir na selva os trovadores. Quero sentir este consolo santo de quem voltando a vida esquece as dores. Quero sentir este consolo santo de quem voltando a vida esquece as dores. Ao contrário do que muita gente pensa, Alta não foi aquela jovem retraída em casa, sem sair. Alta de Souza foi uma pessoa alegre, uma jovem alegre, né? Que tinha todo o apoio de suas amigas na época, que frequentavam sua casa, tocavam piano, recitavam poesia. Alta de Souza organizou festas e festas em sua casa, com o seu clube do biscoito, onde ela reunia as melhores amigas aqui de Macaíba. Alta de Souza nasce em 1876, em Macaíba, destinada a se perpetuar através de sua obra tão breve quanto a sua existência. Do nascimento à morte passaram-se pouco mais de 24 anos. Apesar de ter publicado um único livro, O Horto, originário do manuscrito Dálias, a repercussão dos seus escritos é tão grande que alcança os dias atuais. Seus versos ultrapassam barreiras e atravessam gerações. Por volta de 1900, compositores populares começam a musicar poemas de Alta de Souza. No jornal A República do mesmo ano, o jornalista José Veríssimo já vislumbra a presença dos versos de Alta no cancioneiro popular. Em seu livro Cancioneiro de Alta de Souza, de 2001, Cláudio Galvão dá conta de 16 poemas musicados. Para o poema Caminho do Sertão, há pelo menos 5 versões de diferentes compositores, atuais e contemporâneos de Alta. Tão longe a casa, nem sequer alcanço, pela através da mata dos caminhos, a sombra desce sem achar descanso. Vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já, como em feliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso e manso, para não assustar os passarinhos. Mais de um século depois, compositores como Alvamar Medeiros e Mirabô Dantas tornam-se parceiros de Alta e produzem pérolas traduzidas em letra e música. Meus tristes olhos não mais hei de fitar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma sobre um mar de escolhos há de chamar por ti no anseio infindo. Jamais, jamais nos delicados folhos do coração, como num ramo lindo. Depois da morte dos pais, Alta e os irmãos são adotados pela avó. Apesar da pouca instrução, a viúva influencia a vida dos netos para sempre. Foi vó Dindinha que, ao lado de Alta, serviu de inspiração para Henrique Castriciano criar, em 1914, a Escola Doméstica de Natal, um modelo de educação suíça baseado em novos princípios, onde a mulher assume na prática
o comando do lar. Vó Didinha representava essa nova mulher. Para ela, Alta de Souza escreve um poema. Minha alma vai cantar, velhinha amada, rio onde correm minhas alegrias, anjo bendito que me refugias nas tuas asas contra a cineirada. Minha alma vai cantar, transforma o seio num cofre santo de carícias cheio, para este livro todo o meu tesouro. Eu quero vê-lo em desejada calma, no rico santuário de tua alma, hóstia guardada num cibório de ouro. No ano seguinte à morte de Irineu, Alta de Souza é internada no Colégio São Vicente de Paulo, em Recife. Contava, então, 12 anos de idade. Já sabia ler, escrever e resolver operações matemáticas simples. Um privilégio concedido apenas às moças abastadas do século XIX. No colégio, Alta faz parte da União Pia das Filhas de Maria e é premiada como virtuosa, dedicada aos preceitos do catolicismo da época, onde a solicitude e o altruísmo eram critérios de avaliação da conduta feminina. É nesse universo que Alta se educa, aprende francês, inglês e aprofunda sua relação com a fé, com Deus e com a religião. A permanência no São Vicente de Paulo, no entanto, dura apenas 2 anos. Alta deixa o colégio e toda a família volta para Macaíba. Já tuberculosa, não abandona os estudos. Torna-se autodidata, um feito memorável para uma mulher oitocentista. Alta de Souza se alimenta dos livros da farta biblioteca do seu irmão, Henrique Castriciano. Na virada do milênio, um número de jornais e revistas femininos é bem significativo. A estreia de Alta na imprensa se dá em 1894 na revista Oásis, de Natal. Em 1896, ela estreou na República. Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, era o fundador desse jornal. E nesse mesmo jornal também o Eloy de Souza era redator, o irmão de Alta, e o outro irmão, Henrique Castriciano, era colaborador também, né? Então, essas boas relações da família de Alta com os Albuquerque e Maranhão contribuiu, sim, para a inserção dela no espaço público, mas também se constituiu num grande desafio para ela, né? Porque, ao mesmo tempo em que ela não enfrentou as mesmas barreiras impostas às grandes escritoras, para ela foi difícil porque ela teve que provar o seu próprio valor independente disso. O único relacionamento amoroso de Alta de Souza de que se tem conhecimento acontece com Leopoldo e resulta num belo poema. O rompimento do noivado muda o rumo dos seus escritos. E pela primeira vez, Alta deixa de lado suas doces palavras, sai da passividade e destila uma acidez nunca vista. Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse! Se eu conhecesse esta palavra doce, este queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse, e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era, como agora, escrava, meu sonho é tão diverso. Tem alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoa esta paixão querida. Eu sou a noiva do verso. Não posso dar-te amor, bem vês. Meus sonhos são da poesia os ideais risonhos, em lagos de ouro imersos. Não sabias dourar os meus abrolhos, e eu procurava apenas, nos teus olhos, assunto para versos. Alta faz constantes viagens em busca de novos ares que possam aliviar seu sofrimento. Percorre o sertão, atravessa a caatinga e as fazendas da família, sempre acompanhada da inseparável vó Didinha. Não se sabe ao certo, mas as notícias dessas viagens dão conta de cavalos, de um séquito de empregados, de escravos e liteiras,
resquícios, talvez, de uma época de franca riqueza. Numa demonstração de sua fé, Alta escreve muitos versos alusivos a Jesus e à Virgem Maria, principais figuras de sua devoção religiosa. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto. Minha alma triste que adora a terra, veja os teus passos, Cordeiro Santo. Jesus amado, reza comigo, afasta a noite, divino amigo. Apesar de Alta de Souza professar a sua fé dentro do catolicismo, entre os espíritas, ela é considerada grande mentora. Nos dias atuais, centros espíritas proliferam em seu nome. Revistas, jornais e livros são editados inspirando os seguidores da sua fé. Porque para nós espíritas, Alta de Souza não é alguém que pertence ao passado apenas, mas é alguém atuante, vivo, alguém que se encontra no outro plano da vida, desenvolvendo seu trabalho de amparo aos sofredores, tanto os do lado de cá, quanto os do lado de lá. E, sem dúvida alguma, a Alta de Souza é inspiradora de muitas atividades no campo, principalmente da assistência e promoção social, nas casas espíritas, não apenas aqui no Rio Grande do Norte. Em 1932, Francisco Cândido Xavier publica o livro Parnaso Além Túmulo, com os primeiros poemas psicografados atribuídos ao espírito de Alta de Souza. Em 1991, o Instituto de Difusão Espírita de São Paulo publica seu conjunto de psicografias no livro Alta de Souza. O ano é 1899 e meu livro Horto está pronto. Embora já bem doente, sou a pessoa mais feliz do mundo. Deixo minha marca na história. Desperta, coração, vamos morar numa casinha branca ao pé do mar, que seja linda como é linda a lua, que em noites santas pelo azul flutua, imaculada como a luz do amor. Bom, espero que vocês tenham gostado, tenham visto a história. Nós fizemos uma introdução com o slide, vimos o documentário da vida de Alta de Souza. Agora, um vídeo curto, 7 minutos, nós vamos ver o trabalho da Alta de Souza. Aqui nós temos a campanha, a qual eu estendo o convite a vocês, um trabalho que estamos aqui reunidos. Todo domingo temos das 8 às 9 um estudo, e das 9 às 10h30 é o trabalho prático, onde saímos para arrecadar alimentos. Quem sabe que após vocês verem, conhecerem um pouco de Alta de Souza, vocês animem, venham participar, será um prazer para nós tê-los, né, na nossa equipe. E esse é um trabalho também no Rio Grande do Norte, que feito por outros amigos caravaneiros, que vamos ver. Alma da caridade viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que
derramas nas chagas da amargura, essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho. É como a rosa perfumando espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês, ninguém sabe, o mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprimes, Deus te proteja o coração sublime. Alma querida e bela, humilde e boa, Alta de Souza. Gosto de sorrir, ter muitos amigos, aprender a ser feliz. Vem, vou te ensinar uma coisa bem legal. Vamos pra mocidade, pra alegria ser total. O pulo pra direita, as mãos pra cima. Aperte a minha mão que eu te dou um abraço. Então vamos juntos, com Jesus no coração. As mãos pra cima, aperte a minha mão que eu te dou um abraço. Então vamos juntos, com Jesus no coração. Gosto de cantar, gosto de sorrir, ver muitos amigos, aprender a ser feliz. Vem, vou te ensinar uma coisa bem legal. Vamos pra mocidade, pra alegria ser total. Nessa musiquinha agradeço ao meu Senhor, e por esta florzinha agradece o beija-flor. Peço saúde e tranquilidade a todas as crianças de qualquer idade, e por aprender a minha prece, as crianças agradecem o amor e a felicidade, louvando e sonhando com um mundo bem melhor e amando a verdade. Amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, viver com pazia da criança velho, mesmo em
Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Bom, pessoal, só resta dizer que foi uma alegria poder ter compartilhado com vocês, né, esse material, essas pesquisas sobre Alta de Souza, tá? E está aí aberto o convite, tá? Quem quiser conhecer mais, quem quiser estar próximo ao trabalho, estaremos aqui todos os domingos. Nós agradecemos muito ao Luiz Carlos